Vamos fazer uma breve revisão do que nós já vimos até agora, para não perdermos o fluxo do pensamento do apóstolo Paulo. Nós vimos que Paulo escreveu essa carta com o objetivo de apresentar o evangelho que ele prega à igreja de Roma. O alvo dele era ganhar o apoio dos cristãos em Roma para os seus planos missionários, de pregar o evangelho nas regiões da Espanha. Lá Cristo não havia sido ainda anunciado, quer a judeus, quer a gentios. E Paulo procura persuadi-los, convencê-los de que apoiá-lo é a coisa certa a fazer. Mas há uma dificuldade que Paulo precisa enfrentar, que são os rumores que correm no meio dos judeus contra ele, de que ele é um mau judeu, que ele fala mal do judaísmo, das instituições de Deus do Antigo Testamento, que ele fala contra a circuncisão, fala contra a lei, contra o templo, e que Paulo está desviando os judeus do judaísmo. Era essa a acusação que corria contra ele. Então, ao expor o evangelho que ele prega, ele ao mesmo tempo já vai antecipando algumas dessas questões. Ele já vai tratando do evangelho, ou expondo o evangelho à luz das questões que os seus opositores e inimigos estavam levantando. A sua carta é dividida em várias seções. Os 3 primeiros capítulos falam da perdição de toda a humanidade, judeus e gentios. A segunda seção fala da justificação pela fé, capítulos de 3 a 5. A terceira fala da santificação, como viver nesse mundo, aqueles que são justificados, como vivem aqui, capítulos 6, 7 e 8. Depois ele fala da nação de Israel, o seu lugar na história da salvação e a inclusão dos não-judeus no plano de Deus, capítulos 9, 10 e 11. Depois ele fala sobre questões práticas da vida em igreja, união, unidade, o uso dos dons espirituais, o que fazer com coisas neutras, sobre as quais não há um posicionamento claro, como conviver com pessoas que pensam diferente de nós. Isso aí vai do capítulo 12 até o capítulo 14. No 15, ele volta a tratar dos seus planos missionários e ele expõe com clareza seu desejo de ir à Espanha. Ele menciona mesmo, quero ir à Espanha e preciso do apoio de vocês. E fala um pouco do seu apostolado e da sua visão de missões. E termina, capítulo 16, saudando um monte de gente que é conhecida dele, lá de Roma. Paulo não os conheceu lá em Roma, porque Paulo não tinha ido a Roma ainda, mas ali naquela região onde ele tinha pregado o evangelho durante 15, 18 anos, conheceu muita gente que se mudou para Roma, e ele então cumprimenta aquelas pessoas lá e termina com algumas recomendações. Bom, então essa é a carta. Eu já falei para vocês da importância dessa carta. Foi lendo essa carta que Agostinho se converteu, foi um dos principais teólogos da igreja cristã, um dos maiores depois do apóstolo Paulo. Foi lendo essa carta que Lutero se converteu, e Lutero, depois de Agostinho, é o grande teólogo, ou uma pessoa da maior importância na história da igreja. Depois disso, foi lendo essa carta, ouvindo a pregação sobre essa carta, que John Wesley se converteu. Depois você tem dezenas de outros exemplos de pessoas na história da igreja que foram abençoadas através da leitura dessa carta. Essa carta tem provocado uma quantidade enorme de comentários. Talvez é a carta que mais tenha comentários. Quem se dedica a estudar Romanos vai ver que a lista de comentários é infindável, começando desde os pais da igreja até o dia de hoje. Recentemente, Douglas Moo, um evangélico, publicou comentário em Romanos em 2 volumes, né? Cada um dessa largura aqui. Não dá para acompanhar a quantidade de publicações sobre essa carta, porque ela, de fato, provoca os cristãos a refletir, a pensar, a entender a sua fé em sua própria geração, usando Romanos como referencial. E para nós essa carta tem uma importância muito grande, devido ao momento confuso que a igreja está vivendo hoje no Brasil. Então, os limites do que é ser evangélico parece que se expandiram de tal maneira que o nome não significa mais nada. Botaram tanta coisa dentro do nome evangélico que ele acaba não significando absolutamente mais nada. A carta aos Romanos nos traz de volta as bases, aos princípios centrais do cristianismo, a base da mensagem cristã, daí a sua importância para o dia de hoje. Bom, vamos ver o que nós já vimos em detalhes. Capítulo 1, Paulo faz a saudação, a introdução da carta, nós já vimos isso, faz uma prévia do que ele vai dizer.
E já a partir do verso 18 do capítulo 1, ele começa a falar a respeito dos gentios, dos pagãos, dos que nunca ouviram o evangelho. Deus se revelou para eles através da natureza, mas eles rejeitaram essa revelação e por isso Deus os entregou às suas paixões infames. O mundo pagão é imerso na idolatria, na imoralidade, no desconhecimento de Deus e todo tipo de prática reprovável como resultado da rejeição de Deus. Mas os judeus também não ficam atrás. Os judeus também, a eles Deus não somente deu a luz da natureza, mas deu também a lei escrita, a sua revelação especial, os oráculos de Deus. As escrituras foram dadas ao judeu. Israel foi o povo escolhido por Deus, povo eleito, povo especial, recebeu a revelação, a aliança, sacerdócio, as promessas, o Messias. Mas a semelhança dos gentios, Israel também rejeitou. Não compreendeu, endureceu o coração. Aquilo que era para ser um motivo de arrependimento e de humildade e de gratidão a Deus, virou para eles um motivo de orgulho e de vanglória, a ponto do judeu entender que podia se salvar pelo cumprimento da lei e criticava todos os povos. E por isso também Deus os entrega à confusão e Israel também está debaixo da ira de Deus. É o que Paulo diz no capítulo 2, está aí um esboço do que nós falamos ontem. O judeu está condenado também, capítulo 2, de 1 a 5, porque Deus não faz acepção de pessoas no dia do juízo, ele vai julgar de acordo com o procedimento. E se o gentio não obedece a Deus, o pagão, o judeu também não. Então o critério vai ser o mesmo para todos. Depois ele fala então, por que Deus deu a lei? Papel da lei no juízo, capítulo 2, de 12 a 16, quem pecou sem lei vai ser condenado sem ela. Mas quem pecou tendo recebido a lei, vai ser julgado pela lei e também vai ser condenado, não tem escapatória. Então, os judeus são indesculpáveis, 17 a 24, porque se julgam senhores do saber, do conhecimento, se vangloriam em Deus, querem ser mestres de todos os demais povos, mas eles acabam praticando as mesmas coisas que condenam. O verdadeiro judeu, então, não é aquele externamente circuncidado, geneticamente filho de Abraão. Mas judeu é um estado espiritual, diz o apóstolo Paulo. A circuncisão é aquela do coração, no espírito, que procura o louvor de Deus e não aquele que vem dos homens. E aí, depois de ter dito isso, naturalmente vem alguns questionamentos que um judeu faria, não é? E Paulo, como bom professor, já antecipa a questão que o aluno vai fazer e ele já esvazia antes, não é? Que é o que ele vai fazer no capítulo 3, de 1 a 8. Então, agora pela manhã, nós vamos ver o resumo do capítulo 3, ou seja, que primeiro Paulo, eu não coloquei aqui no esboço, mas primeiro Paulo responde às objeções que os judeus vão levantar, a isso que ele disse. Ele explica que todos estão perdidos, resume, né, o pensamento, mas eles podem ser justificados pela fé em Jesus Cristo, tanto judeus quanto gregos ou gentios, que é a mesma coisa. Então é isso que nós vamos ver, querendo Deus, hoje. Ao final eu vou dar oportunidade limitada para que nós tenhamos algumas perguntas. Vamos então para a primeira parte, onde Paulo responde a objeções. Aqui está a divisão de Romanos 3, ele responde a objeções quanto ao que disse no capítulo anterior, sobre o valor de ser judeu, 3 de 1 a 5. Ele explica que os judeus não têm vantagem alguma sobre os gentios, pois são igualmente pecadores como eles, 3 de 6 a 18. Explica outra vez porque é que Deus deu a lei a Israel, 3, 19 a 20, e faz uma exposição da justificação gratuita pela fé em Cristo para judeus e gentios, 3, de 21 a 31. Só um parênteses aqui, algumas pessoas têm me pedido esse esboço, eu vou conversar com o Marcos depois, eu não sei se pode ser, eu não estou com todo o esboço pronto ainda, né? Eu estou fazendo on demand. Então, depois que eu terminar isso aqui, eu vou correr para preparar o capítulo 4, né? Então, quando tiver tudo pronto, eu não sei se é do interesse, eu posso passar para o Marcos, e Marcos coloca no CD, né, isso para depois disponibilizar para quem quiser, como quiser. Tá bom? Os slides. Isso porque, às vezes, você perde muito tempo aí, né, querendo copiar e não acompanha, né? Então, depois isso aí vai estar disponibilizado aí para vocês. Muito bem. Vamos lá. Resposta a objeções. Capítulo 3, de 1 a 5. Aqui Paulo já está antecipando a pergunta que um judeu, ao ler o capítulo 2, vai fazer.
Paulo tinha dito no capítulo 2 o seguinte, que os judeus estavam debaixo da condenação, da mesma condenação que os gentios estavam. Que os judeus faziam as mesmas coisas que criticavam nos gentios. Que ter a lei não isentava os judeus do juízo vindouro. E que, portanto, eles não tinham vantagem nenhuma sobre os gentios no dia do juízo. E que a circuncisão, ao final, não tinha valor se eles não guardassem a lei. Então, qual é a pergunta óbvia do judeu? Então, qual é o valor de ser judeu? Qual o valor da circuncisão? Qual é a vantagem de Deus ter escolhido Israel como o seu povo especial e ter feito uma aliança com ele, ter feito as promessas e tudo mais? Então, Paulo já sabe que essa vai ser a próxima pergunta. E ele responde, então, ele já esvazia, né, fazendo ele mesmo a pergunta. 3:1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Mas, se a nossa justiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem? Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Então aqui nesses versículos iniciais, 8 versículos iniciais, Paulo então procura responder a essa pergunta que ele antecipa será feita. Muito bem. Então, existe valor em ser judeu? Resposta de Paulo, sim. Deus confiou a ele os seus oráculos. Verso 2. Este foi o maior tesouro de Israel, as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Em que é que Israel era diferente dos demais povos? Porque somente a Israel Deus confiou os seus oráculos, a sua palavra, a sua verdade. Somente em Israel Deus se revelou. As outras nações tinham a revelação natural, da natureza e da consciência, mas a revelação especial, os oráculos de Deus, foram entregues somente à nação de Israel. Então, sim, Israel tem uma vantagem. Israel, ou na palavra de Paulo, né, a vantagem, a utilidade é muita. Veja o início do verso 2. Sob todos os aspectos. Então, ser judeu, de fato, era um grande privilégio. Você nascia na comunidade de Deus, do povo de Deus, do povo especialmente escolhido por ele para receber a sua revelação, a sua verdade, a salvação, receber as promessas, receber as instituições como o sacerdócio, os sacrifícios, enfim, tudo aquilo foi entregue somente à nação de Israel. Mas note que de todos os tesouros que Deus deu a Israel, Paulo destaca como primeiro e principal qual? Os oráculos de Deus, as Sagradas Escrituras. Era isso que Paulo via que era de especial no Antigo Testamento, no povo de Israel, que eles eram detentores da palavra. A palavra de Deus tinha sido dada a eles. Então, aí já vem a contra-pergunta. Tudo bem, mas você acaba de dizer que os judeus não obedeceram. Você disse no capítulo 2 que o judeu pregava, mas não praticava. E que o judeu está condenado. Então, qual é a vantagem deles terem recebido os oráculos de Deus se eles foram infiéis a esses oráculos? Então, ele já... Né, é a próxima pergunta aqui. Mas se alguns não creram nesses oráculos, isso anula a fidelidade de Deus? Resposta de Paulo é não. Deus continua fiel, porque apesar da incredulidade dos judeus, apesar da infidelidade deles para com os oráculos de Deus, Deus continuou fiel à nação de Israel. Por quê? Porque mandou o Messias a si mesmo. Ele cumpriu as suas promessas. Aquilo que ele disse nos oráculos se cumpriu. A infidelidade da nação de Israel não anulou a fidelidade de Deus. É o que ele diz aí, verso 3. E daí, se alguns, na verdade foram muitos, né? Ele está sendo aqui, está colocando a coisa politicamente correto, né?
Se alguns não creram, na verdade foi a nação toda, né, que rejeitou o Messias. Mas se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Resposta: de maneira nenhuma. Deus continua a ser fiel. E aí ele diz: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. O que ele quer dizer é o seguinte: o fato de que os judeus foram infiéis e incrédulos, a revelação que Deus fez, entregando a eles os seus oráculos, serve para mostrar uma coisa: que Deus sempre é fiel, verdadeiro e justo e bom. E que o homem sempre é mentiroso, pecador, incoerente, infiel e, portanto, está debaixo da condenação. É só mais uma evidência do que ele vem dizendo no capítulo 1, que Deus é justo, santo, bom, reto, fiel e verdadeiro, e o homem sempre é mentiroso. Sempre é mentiroso. E ele cita aqui um trecho do Salmo 51, onde... É 51? É assim. Verso 4, onde Davi diz, seja Deus... Verso 4. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, segundo está escrito. Está incompleto aqui o verso 4, tá? Aqui na hora da digitação, acho que eles pularam aí. Está faltando aí, ó. O que é que está escrito? Para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Isso aí é o que Davi disse no Salmo 51. Quando Davi pecou e estava confessando o seu pecado a Deus, ele disse: Deus, e Davi era judeu, rei de Israel, homem segundo o coração de Deus, quebrou a lei de Deus. E então ele confessou o seu pecado, se arrependeu diante de Deus e disse: Deus, tudo isso está acontecendo para que o Senhor seja justificado nas suas palavras, quando o Senhor diz que adultério é errado e que nós não devemos adulterar, e que venhas a vencer quando fores julgado. Quando se questionar os teus juízos e a tua verdade, tu sempre serás vitorioso, porque tu és santo e eu sou um pecador. Então, Deus sempre é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Então, a rejeição de Israel, diz o apóstolo Paulo, não anula a fidelidade de Deus, ao contrário, coloca em relevo o caráter santo de Deus. Aí vem a próxima pergunta. É assim, Paulo? Então, significa o seguinte: Deus então não é injusto por aplicar sua ira, uma vez que nossa injustiça serve para mostrar a justiça dele? Esse adversário de Paulo era bom de raciocínio, né? Então, peraí, Paulo, você está dizendo o seguinte: se por causa do meu pecado fica em relevo a santidade de Deus, por que Deus então me castiga? Se o meu pecado serve para mostrar a glória dele. Por que então? Aí Paulo nem responde essa. A resposta, na verdade, é a seguinte: ele diz: não, pois nesse caso Deus ficaria sem critério para julgar o mundo. Se Deus fosse deixar de castigar e de julgar o mundo, porque o mundo é pecador, e ao contemplarmos isso, fica clara a diferença entre a criatura decaída e o Criador Santo, então Deus ficaria sem um critério para julgar o mundo. É o que ele diz aí no verso 5. Ele já antecipa a pergunta. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Ele está esvaziando a pergunta, né? E até pede desculpa. Desculpa por usar esse argumento. Estou falando como homem, né? Desculpa usar esse argumento aí, mas é o que alguém vai dizer. A resposta dele: certo que não. Deus não é injusto por condenar e castigar o pecador, tendo em conta que o pecado do homem mostra a santidade de Deus. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Porque para julgar o mundo, Deus vai ter que julgar com base no procedimento. E se você tira esse critério, dizendo que o pecado do homem exalta a Deus, Deus então não vai poder mais julgar o mundo coisa nenhuma. E aí, nesses dois versículos complicadíssimos, por causa da redação no grego, você vai encontrar diferentes traduções aí, porque como Paulo escreveu, o pessoal está meio em dúvida exatamente o que é que ele queria dizer. Mas eu vou tentar parafrasear isso aqui, tá? O que Paulo, ele aproveita e está dizendo o seguinte: vamos supor que você está certo.
tudo bem, você está certo. Deus não pode castigar o pecador, porque o pecado do homem glorifica a Deus. Então por que vocês estão me acusando de que eu estou pregando um evangelho da graça que permite que as pessoas pequem? Por que vocês estão me caluniando, me condenando por isso então? Quer dizer, vocês estão sendo incoerentes. Quando é dos outros, vocês usam um critério. Agora, quando é comigo, né, vocês não estão usando o mesmo critério. Se o princípio é esse, Deus não pode castigar o pecador, porque o pecado do homem promove a glória dele, por que vocês então estão me condenando, me perseguindo em todo lugar, dizendo que eu sou um falso judeu, dizendo que eu prego uma mensagem que faz com que os homens possam viver pecando? Porque essa era a acusação contra Paulo. Quando Paulo dizia que a salvação é pela fé, de graça, sem a lei, a primeira acusação do judeu é: esse tipo de mensagem faz as pessoas viverem no pecado. Porque as pessoas vão dizer o seguinte: eu estou salva pela graça, então eu vou viver de qualquer maneira. Não era isso que Paulo pregava, mas eles diziam que Paulo pregava isso. Aí Paulo diz: então, por que vocês estão me condenando de que minha mensagem provoca o pecado, se no argumento de vocês o pecado traz a glória de Deus? Complicado, não é o raciocínio? Mas é isso aí mesmo que ele está dizendo. Ó. Verso 7. Se por causa da minha mentira, a mentira aqui é a mensagem que Paulo prega, os judeus consideravam uma mentira, né? Então ele está dizendo, tudo bem, se por causa da minha mentira, entre aspas, fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque eu estou dizendo que todos são pecadores e todos estão condenados, por que sou eu ainda condenado como um pecador que está pregando essa mensagem que faz com que as pessoas vivam no pecado? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? Era essa a acusação caluniosa que eles faziam de Paulo. Que Paulo estava dizendo, vamos praticar o mal para que venha bem. Vamos pecar porque a salvação é pela graça. Quanto mais profundamente a gente peca, maior a experiência da graça de Deus. Porque onde abundou o pecado, não é? Então, olha, essa mensagem está dizendo o seguinte: pratiquemos os males para que venham os bens. Venha o bem. Estão vendo como é que eles estavam acusando Paulo? Não é? Então, ainda hoje, essa é uma acusação que é feita contra o Evangelho. De que essa mensagem de que a salvação é pela graça, sem os méritos humanos e sem as obras da lei, acaba trazendo libertinagem. Porque uma vez que a pessoa está convencida que está salva dos seus pecados, perdoada pela graça de Deus, sem obras e sem mérito, sem comportamento, sem moralidade, ela vai se sentir segura para pecar. Ela vai se sentir à vontade para pecar. Se não é por obras, então as obras não vão fazer diferença na salvação. Se eu sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu vou viver de qualquer maneira. Então, ainda hoje é feita essa acusação contra a mensagem evangélica, de que ela conduz ao pecado. E, infelizmente, às vezes, essa acusação procede. Você vai encontrar setores evangélicos que vão defender exatamente isso. Há pouco tempo atrás, se você entrasse no Orkut, tinha uma comunidade da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu vou falar da minha própria denominação, não vou falar mal da denominação dos outros. Até na minha piada eu disse encontro presbiteriano, né? Você viu lá? Mas nessa comunidade você ia encontrar pastores, graças a Deus, alguns deles não são mais da igreja presbiteriana, defendendo abertamente sexo antes do casamento, homossexualismo, a ida a motel dos namorados crentes e tudo mais como sendo uma coisa absolutamente normal, porque a salvação é pela graça, é livre. Nosso comportamento não tem nada a ver com a nossa salvação. Libertinagem completa. Então não é à toa que seitas, às vezes a própria Igreja Católica e outras religiões olham para o cristianismo e dizem que esse tipo de mensagem é o que provoca essa falta de ética e deteriorização dos valores culturais do Ocidente cristianizado. Essa acusação é tão antiga quanto o apóstolo Paulo, não é? Vocês estão vendo aqui. E Paulo diz que isso é calúnia. Vai ficar claro que é calúnia mesmo quando nós chegarmos na parte sobre santificação. 6, 7 e 8, quando Paulo vai dizer quais são as implicações da justificação pela fé. O que ele vai dizer é o seguinte: é impossível quem foi justificado pela fé viver na prática do pecado. É impossível.
Uma vez que você entende como funciona, você vai ver que quem foi de fato justificado pela fé gratuitamente, ele não pode viver pecando. Capítulo 6, 7 e 8. É por isso que vem na sequência, né? Na lógica do pensamento de Paulo. Mas aqui, então, ele está dando essa resposta aos judeus. Ele está dizendo que ele está fazendo agora um contra-argumento, né? Primeiro ele disse, os judeus estão perdidos. Aí vem a pergunta, mas então qual é a vantagem? Tem muitas. Primeiro vocês receberam os oráculos de Deus. Essa é uma grande vantagem, que privilégio. Mas você disse que a gente quebrou. É que a gente não obedece a esses oráculos, sim, mas o fato de que vocês foram infiéis não torna Deus infiel, porque ele continuou fiel e apesar de vocês não acreditarem, ele cumpriu todas as promessas e mandou o Messias. Mas aí, Paulo, o que você está dizendo então? Mandou o Messias, mostrando que ele é verdadeiro e nós somos mentirosos. Aí o judeu retruca, mas então você está dizendo que a nossa mentira traz a glória para Deus? Então se é assim, por que Deus condena o pecador? E Paulo diz, não, ele vai condenar o pecador mesmo, porque ele vai julgar o mundo. Mas tudo bem, é isso que vocês estão achando? Então por que vocês estão me condenando? Por que vocês estão me acusando de pregar uma mensagem que leva ao pecado? Isso é calúnia de vocês, não é? Vocês estão, então, deturpando o que eu estou dizendo. Então, nesse trecho de 8 versículos, tem essa confusão toda aí, não é? Então, por isso que eu disse que o livro de Romanos, ele provoca muita discussão, comentário, artigo, pesquisa, porque o raciocínio de Paulo aqui é bem complicado. Mas eu espero que isso aqui sirva para lançar alguma luz no que ele está fazendo aqui. Uma vez feito isso, vamos agora para águas mais tranquilas. Os versos seguintes são um resumo do que ele falou até agora. Aqui eu coloquei um resumo, né, do que ele disse no capítulo 3, de 1 a 8. Ele mostra que há uma vantagem para o judeu, que é ter recebido a palavra de Deus. Infelizmente, alguns, na verdade, muitos não creram nela, mas isso não anulou a fidelidade de Deus. Ele enviou o Messias prometido e castigou o judeu incrédulo, e assim ele haverá de julgar os judeus, da mesma forma que os gentios, que receberam a revelação natural e a rejeitaram. Agora, segunda parte do capítulo 3. Ele fecha tudo que falou até agora, nos capítulos 1, 2 e metade do 3. Ou seja, a conclusão é que toda a humanidade está debaixo do pecado. 3, de 9 a 18. Que se conclui. Então, a palavra conclui aí já aponta para o que é que ele vai fazer. Ele vai fechar o argumento, né? Que se conclui. Temos nós... Está falando como judeu. Temos nós, judeus, qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Está aqui, então, o resumo do que Paulo escreveu até agora. O que ele está fazendo aqui é o seguinte. Ele está dizendo que judeu e gentil, ambos estão debaixo do pecado. E ele tira prova disso, ele agora vai demonstrar isso, tirando passagem dos oráculos de Deus, da Bíblia dos próprios judeus, do Antigo Testamento. Então, ele faz aqui 7 citações do Antigo Testamento, que estão ligadas entre si pelo mesmo tema. São passagens dos Salmos, 6 passagens dos Salmos e uma do profeta Isaías, que falam da pecaminosidade geral da raça humana, mostrando claramente 2 coisas. Primeiro, todos os seres humanos são pecadores, não há exceção nenhuma. E, segundo, não há um único justo entre eles que Deus possa olhar e dizer, pela sua justiça você será perdoado ou recebido por mim, como uma pessoa justa. Veja só então, no verso 9, o resumo. A conclusão é essa.
todos estão debaixo do pecado. Aí ele diz, como está escrito? E vem as citações. Vamos ver essas citações aí, olha, para seguir o pensamento dele. Primeira citação, ele está tirando do Salmo 14, de 1 a 3. Não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Isso está nos oráculos dos judeus. Então os judeus já sabiam disso, estava lá, apenas eles não queriam ver. Depois, a próxima citação é do Salmo 5, verso 9, com o Salmo 140, verso 3. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Depois cita o Salmo 10, verso 7. A boca está cheia de maldição e de amargura. Depois Isaías 59, de 7 a 8. Os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. E termina com a citação do Salmo 36, 1. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. 7 passagens da Bíblia ligadas como uma cadeia por um tema comum, mostrando a depravação da raça humana. É a prova que Paulo dá, fechando o argumento. Aqui ele está usando o sistema rabínico de argumentação. O sistema rabínico de argumentação era começar um argumento, começar com uma citação do Antigo Testamento, desenvolver e aí fechar com textos que provavam aquilo que ele disse. Então Paulo teve um treinamento rabínico e depois de ter feito toda a discussão nos capítulos 1, 2, metade do 3, ele fecha agora com essas citações aqui, ou seja, não há mais o que dizer. Eis aqui a prova, como queremos demonstrar. Ponto. Fechou. E o ponto dele, ele acha que não tem mais o que dizer sobre isso. Próximo ponto dele, então, é explicar a questão, mais uma vez a questão dos judeus. E aqui ele vai falar do propósito da lei. Versos 19 e 20. O fato dos judeus terem recebido a lei de Deus não lhes isenta no julgamento. Veja o que ele fala aqui no verso 19. A lei, em primeiro lugar, cala a boca de todo mundo, especialmente do judeu. Por que é que cala a boca? Quando eu comecei meu ministério, eu era missionário no interior de Pernambuco. Evangelizava lá entre os plantadores de cana, numa cidade chamada Gamileira, perto de uma usina chamada Cucaú. Eu ia de casa em casa pregando o evangelho, distribuindo Bíblia, literatura, e onde havia oportunidade eu entrava para evangelizar pessoalmente. E eu me lembro bem de várias vezes em que eu era convidado a entrar, pessoal muito simples do interior, sempre, vamos entrar, conversar mais um pouquinho, sentava à mesa, juntava a família. Eu começava a falar do evangelho, aí a pessoa dizia, eu sei que eu sou pecador, mas sempre tem gente pior do que eu não sou tão ruim assim, não é? Não é assim que o pessoal diz? Sempre. Disse, então vamos fazer o seguinte, vamos ler os 10 mandamentos aqui, e a gente vai ver se o Senhor, de fato, é justo diante de Deus. E lembrando que Jesus disse, que o cumprimento não é só externo, mas interno também. Aí começava, Então, não terás outros deuses diante de mim, lembra-te do dia de descanso, honra teu pai e tua mãe. Quando chegava no 5º, 6º mandamento, o cara já estava mudo. Por quê? A lei serve para calar a boca. Serve para calar a sua boca e a minha. Se você acha que é alguma coisa, tudo bem, vamos ler os 10 mandamentos, juntos. E vamos ver se você é alguma coisa ou se eu sou alguma coisa. Então é isso que Paulo diz aqui. A lei foi dada, verso 19. Sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca. Ou seja, a lei tira o argumento do homem diante de Deus. Ou seja, deixa o homem sem desculpa. Quer seja o gentil, quer seja o judeu. Ele não tem argumento, ele tem que ficar caladinho diante de Deus. Não tem o que dizer. Não tem o que dizer. Porque a lei está aí para mostrar que Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Segunda razão pela qual a lei foi dada, está aí no esboço, a lei torna o homem culpável diante de Deus, final do verso 19, para que todo mundo seja culpável perante Deus. A lei foi dada para isso, não somente para calar nossa boca, quebrar nossa arrogância, mas também nos tornar culpados diante de Deus, porque onde não há lei, também não há transgressão. Então, o propósito da lei é caracterizar a culpa, é enquadrar o pecador.
De maneira que no julgamento Deus diga, você é culpado por isso, por isso, por isso, por isso e por isso. Terceira razão, no verso 20, a lei foi dada para trazer o pleno conhecimento do pecado, visto que ninguém será justificado, verso 20, diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei caracteriza o pecado. A consequência, então, está aí, é que nenhum judeu ou pessoa alguma será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Por quê? Porque a lei não foi dada para salvar. A lei não foi dada como um critério de justificação ou como um manual de acúmulo de méritos diante de Deus. A lei foi dada para calar a boca, enquadrar o pecador e trazer o pleno conhecimento do pecado. Os judeus não entenderam que era esse o propósito dos oráculos de Deus. E aquilo que era para quebrá-los, humilhá-los e fazê-los buscar o Messias, na verdade, tornou-se para eles um motivo de orgulho. Eles viraram legalistas. Eles tentaram obter a salvação cumprindo a lei, os detalhes da lei. E acharam um pouco a lei e fizeram mais leis ainda, né? É a chamada Torá oral, ou a tradição oral dos anciãos, dos rabinos, dos fariseus, que acrescentaram mais leis ainda. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, você vai para o médico, sentindo dor no pulmão, o médico faz uma radiografia, um raio-x, e o raio-x mostra que você está com pneumonia. É isso que o raio-x serve. Ele identifica o problema, ele mostra, ele localiza. No pulmão esquerdo está lá o foco, pneumonia. Aí você pega aquele raio-x, chega em casa, bota a chaleira com água no fogo, quando está fervendo você faz um chá com a chapa de raio-x e toma, pensando que aquilo vai lhe curar. É a mesma coisa de tentar ser salvo pela lei, porque a lei é o raio-x da alma. A lei mostra o seu estado. Na hora que você tenta se salvar pela lei, você está fazendo a mesma coisa do cara que está querendo se curar de pneumonia, fazendo um chá com raio-x. Não é essa a finalidade. Não foi para isso que foi dado. A lei foi dada para mostrar exatamente a nossa situação, que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Portanto, ninguém vai se justificar diante de Deus pelas obras da lei. Pronto. Aqui está a conclusão. Mas agora, pronto. Aqui você tem a mudança principal da carta. É a transição da primeira parte, perdição, para a segunda parte, justificação. É esse mas agora. De todo o capítulo 3, a palavra mais importante é o mas. Né? Esse mas, seguido do agora. Essas duas palavrinhas são as mais importantes de todo o capítulo, porque eles assinalam a intervenção de Deus nesse cenário de perdição. Deus não deixou a humanidade nesse estado de perdição, miséria, impotência, trazido pela desobediência, injustiça, cegueira, arrogância do homem. Mas, agora, a partir do verso 21 até o final do capítulo, vamos lá. E aí a gente termina essa parte. Mas, agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Termina capítulo 3. Vamos dar uma olhada aqui o que é que Paulo está fazendo aqui. No verso 21 em diante, então, ele agora introduz
a revelação da manifestação da justiça de Deus. Deixe-me dizer rapidamente o que é que Paulo está falando aqui. O mais agora introduz essa ação interventora de Deus. Deus manifestou a sua justiça. A justiça de Deus aqui no verso 21, não é que ele é justo, não é o atributo justiça de Deus, mas é a maneira como ele justifica o judeu e o gentio pecador. Paulo está se referindo à vinda de Cristo, sua morte e sua ressurreição e seus efeitos. É o que está aqui, ó, verso 21. Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Do que Paulo está falando? Que manifestação da justiça de Deus é essa? É a vinda de Cristo, sua morte, a sua ressurreição, ascensão aos céus e glorificação. São os atos salvadores de Deus na história, realizados em Cristo Jesus. Essa é a manifestação da justiça de Deus. Ele já havia manifestado os seus atributos na natureza, a norma da lei na consciência, já havia manifestado os seus oráculos aos judeus, mas agora a revelação final e maior de Deus é em Cristo Jesus. A justiça de Deus se manifestou agora, né? Paulo está falando na época em que isso aconteceu. Agora, fazia 20 anos, né? Agora se manifestou a justiça de Deus. Com toda clareza, agora a revelação de Deus chega ao seu clímax. Ele mostra então como é claramente que nós podemos ser salvos. E como é essa manifestação, como é essa justiça, como é o caminho de Deus? Primeiro, está aí no final, foi sem lei. Veja como diz aí o verso 21. Sem lei se manifestou a justiça de Deus. Aqui significa sem requerimentos. Porque lei significa, a lei pede alguma coisa de nós. A graça nos dá. A lei pede. Então quando ele diz sem lei se manifestou a justiça de Deus, ou seja, Deus não... Quando se manifestou, ele fez isso incondicionalmente. Ele não exigiu de nós alguma coisa. Até porque nós não temos o que dar mesmo, né? A lei já mostra isso, não tem o que dar. Então, sem lei, a salvação é sem lei. Não há requerimentos da parte de Deus no que diz respeito a nós, porque nós somos impotentes, inadimplentes, incapazes de cumprir a menor das suas condições. Por isso que a manifestação da sua justiça é sem lei. Mas essa justiça, o caminho da salvação estabelecido por Deus, ainda verso 21, foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, que um dia Deus haveria de enviar a sua salvação gratuitamente. Você encontra isso na própria lei, porque a própria lei já mostra que nós precisamos de um Salvador. A própria lei, então, já dá testemunho de que precisamos ser salvos gratuitamente. E os profetas que anunciaram a vinda do Salvador, como Isaías 53, que faz uma descrição da morte de Jesus na cruz do Calvário. Essa justiça de Deus, verso 22, é mediante a fé em Jesus Cristo. Está aqui, então, a palavra-chave, né? A frase-chave da doutrina da justificação é essa, que é mediante a fé em Jesus Cristo. E isso, verso 22 ainda, é para todos os que creem, porque não há distinção. Razão pela qual não há distinção. Pois todos pecaram, verso 23, e carecem da glória de Deus. Ou seja, o pecado nivelou a humanidade toda por baixo, judeus e gentios. Por isso o caminho da salvação é o mesmo. Um só. Sempre foi. Eu sei que há gente que pensa que no Antigo Testamento a salvação era pela lei e que no Novo é pela graça. Isso é um engano. Nunca foi pela lei, nunca poderia ser pela lei. No Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pela fé nos oráculos de Deus, nas promessas de Deus, do Messias que haveria de vir. Eles eram salvos exatamente como nós somos hoje, pela fé em Jesus. Só que eles não conheciam o nome de Jesus. Eles esperavam o Messias de Israel. Olhando aqueles sacrifícios lá no templo, os animais imolados, eles pela fé recebiam o perdão que Deus oferecia, mediante o sacrifício do Messias tipologizado ali, prefigurado, melhor dizendo, ali naqueles sacrifícios. Então, eles eram salvos pela fé no Messias que haveria de vir. Nós somos salvos pela fé no Messias que já veio. Sempre foi pela fé. No Antigo Testamento e no Novo, porque o pecado nivelou a humanidade toda por baixo. Por isso é pela fé em Jesus, porque não há exceção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus não tem dois sistemas de salvação, um para o judeu e outro para o gentio. Um no Antigo Testamento, outro no Novo. Um no Brasil, outro na China.
um na civilização e outro entre tribos indígenas. É sempre o mesmo caminho, porque não há exceção. Todos pecaram, gentios e judeus. Todas as raças, homem, mulher, jovem, crianças, todos, não há exceção. Por isso, o Evangelho é o único caminho possível de salvação. Então, em que é que se resume esse Evangelho? Está aí o verso 24. Verso 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Isso aqui, tem tanta coisa aqui, olha. Justificados. O que é que Deus fez conosco? Deus, então, nos justifica. O que é justificar? Não é dizer assim, eu não... você está... Tudo bem, eu vou fazer de conta que eu não vi nada. Tá? Não vou levar em conta o que você fez. Não. Justificar é declarar aquela pessoa justa com base nos méritos de outro. Isso é a definição bíblica. Então, Deus justifica o pecador, como diz esse verso aqui, com base na redenção que há em Cristo Jesus. Verso 24. Somos justificados, Deus nos declara justos, gratuitamente, porque é sem lei, não há requerimento, por sua graça, ou seja, Deus não tinha que fazer isso. Ele fez porque nos amou, fez porque quis, e a base é essa, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que é redenção? Redimir significa resgatar alguém que estava numa situação de perigo, que estava prestes a morrer, que estava prisioneiro. Então, há um resgate em Cristo. Como é esse resgate? Verso 25 é talvez o verso mais importante aqui. A quem Deus propôs no seu sangue como... Veja essa palavra aqui. Essa palavra no grego é a palavra hilasterion, que é a tradução da palavra hebraica kaforet. O kaforet era a tampa da arca. Lembra da arca no Antigo Testamento? Deus mandou Moisés fazer a arca de ouro e dentro da arca colocou-se a lei de Moisés, a lei de Deus, nas duas tábuas, alguns outros objetos, entre eles a vara de Arão que havia florescido. Há toda uma história aí. E então aquilo ali era coberto por uma tampa. Aquela tampa era uma tampa especial, ela era feita de ouro, tinha 2 querubins, um virado para o outro, né, com a cabeça baixada e as asas se tocando. E aquela arca, ela era colocada no templo, no lugar mais interior, que era o Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote podia entrar para ver a arca uma vez por ano. E como é que ele entrava? Ele sacrificava um animal, pegava o sangue daquele cordeiro inocente de 1 ano, puro, sem defeito, levava aquele sangue até lá dentro do Santo dos Santos, uma vez por ano, passava o véu, e aí ele jogava aquele sangue em cima da tampa. É por isso que aquela tampa era chamada de propiciatório. Caforete, né? Propiciatório, porque ali o sangue era jogado, e ali era jogado na tampa que cobria a lei. Então, num certo sentido, o sangue vinha sobre a lei e impedia que a lei condenasse o povo. Então, é por isso que é chamado de propiciatório. Então, era ali que Deus se aplacava. A ira de Deus se aplacava com relação ao seu povo. Porque as demandas da lei, que estavam dentro da arca, eram tampadas e cobertas com o sangue da vítima. É a mesma palavra que Paulo usa aqui para Jesus. Então, é como se ele dissesse, Jesus é o tampa-pecados. É ele que impede que a lei nos alcance e nos condene, nos destrua. E é por isso que Deus pode nos justificar com base na propiciação que há no sangue de Jesus. O sangue dele derramado satisfaz as exigências da lei e impede que a lei nos alcance. É essa base agora com que Deus justifica o pecador. Essa é a revelação da justiça de Deus. É assim que judeus e gentios podem ser perdoados. Verso 25, a quem Deus propôs, veja que a iniciativa é de Deus. A salvação do começo ao fim é obra de Deus. Ele quem propôs, ele que mandou, ele que preparou. Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Com que objetivos? 3 objetivos, vamos numerá-los aí. Primeiro, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus precisava mostrar que ele é justo.
Se Deus é justo, significa que ele não pode deixar o pecado passar em branco. Todo pecado tem que ser castigado, por menor que seja. Ele tem que ser castigado, porque senão Deus deixa de ser justo. A gente não reclama quando tem um juiz que inocenta o culpado? Todo mundo reclama, é só o que tem no Brasil, né? A gente fica com raiva quando o juiz pega um político corrupto, notório desse aí, e deixa o cara livre, né? Então o juiz ele tem que castigar o pecado, tem que cumprir a lei. Então, para Deus mostrar que a tolerância dele no passado, ou seja, Deus não destruiu a humanidade no passado, não significa que ele não viu esses pecados. O que é que ele fez? Ele agora demonstrou que ele é justo, castigando esses pecados em Jesus. O sangue de Jesus derramado na cruz é a prova de que Deus não foi injusto por ter deixado os pecados anteriores sem castigo. Porque ele estava juntando tudo para castigar de uma vez só. Em quem? Em Cristo. Então, na cruz, Deus mostra que ele é justo. E que ele só estava esperando o momento de cobrar a fatura. Cobrou no seu filho. Então, o sangue derramado mostra que Deus não é injusto quando ele é tolerante com o pecado. Ele vai castigar, sim, só que ele fez no seu filho e naquele tempo. Segunda razão é que ele queria manifestar a sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo. Ou seja, ele queria mostrar, isso é uma derivação do anterior, não é? Ele queria mostrar que ele é um Deus justo. Na cruz, no sangue derramado, ele mostra que é um Deus justo, ele está punindo o pecado está sendo castigado. Ninguém pode acusar Deus de vista grossa, de que ele nunca levou o pecado em consideração. Ele sempre levou. E na cruz ele mostra que ele é justo. Terceiro motivo, ele quer mostrar também que ele é o justificador daquele que tem fé em Jesus. Como é que um Deus santo pode receber um pecador como você e eu? Como é que um Deus santo pode perdoar o seu pecado e o meu, sem nos destruir? A resposta é, porque ele manda um substituto, capítulo 5. Ele manda alguém sobre quem, como representante da raça humana, virá a sua ira e o castigo merecido. Então, dessa forma, ele é justo e pode ser o justificador daquele que tem fé em Jesus. 4 conclusões do apóstolo Paulo. E nós terminamos. Consequências. 4 consequências, versos 27, 28, 29, 30 e 31. O último número, para confirmar a lei, é 3:31, tá? Primeira consequência, verso 27. Onde, pois, está a jactância? Aquela jactância do judeu, né? De que ele é melhor, ou do moralista que pensa que está agradando a Deus. Foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, lei da fé. Primeiro efeito do evangelho, ou da justificação pela fé em Cristo, graciosamente, gratuitamente, com base no seu sangue, ou seja, uma justiça que vem de fora para nós, é que ela exclui toda jactância. No céu não vai ter ninguém batendo no peito e dizendo, eu estou aqui porque mereci. Cheguei aqui porque eu quis. Cheguei aqui porque eu fiz por merecer. Não. Não há jactância. Portanto, um crente arrogante é uma contradição em termos. Quando você conhecer um crente arrogante, ou ele é crente, ou ele é arrogante. Mas ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não pode ser. Porque a pessoa que entendeu isso aqui, que a justificação é pela graça, não é por merecimento, é sem lei, é pela misericórdia de Deus, com base no propiciatório, no sangue de Cristo, a propiciação que foi feita. Qual é o lugar que sobra para você ser arrogante, meu irmão? Para você achar que você é alguma coisa, que você merece alguma coisa, que você tem direito a alguma coisa, para você declarar, reivindicar, exigir. Se você receber, já é graça. Fique de joelho e diga a Deus, Deus, misericórdia, louvado seja o teu nome. O Senhor olhou para mim, esse verme miserável e pecador, me fez entender isso, me fez parte do sacrifício de Cristo, que o seu sangue tem valor para mim.
Oh, Deus, tenha misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Não quero mais nada. Se eu for morar embaixo da ponte, eu não quero Mercedes, não quero marido, não quero esposa, não quero emprego, não quero nada. Se o Senhor me der, é graça. Eu não vou exigir nada do Senhor. Eu só quero isso. Então, na hora que você vê crente aí reclamando de seus direitos, reivindicando e tudo mais, eu tenho a impressão que eles não entenderam nada. Nada. Não entenderam nada. Porque onde está a jactância? Foi excluída. Se a salvação fosse pela lei, por mérito, então nós teríamos no Evangelho um sistema de meritocracia. Você poderia exigir de Deus porque você cumpriu determinadas coisas. Você poderia pedir de Deus porque você fez o que ele disse. Mas o Evangelho não é um sistema meritocrático. Ele não é baseado em mérito, mas numa relação de graça, de favor e misericórdia, onde Deus graciosamente, misericordiosamente, olha para nós, tem compaixão de nós e nos abençoa. Então o Evangelho exclui a jactância. Tá? Não há espaço para isso na igreja. Segundo, exclui as obras da lei. Verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Aqui o judeu dava pulo, né, quando via isso, arrancava os cabelos. Mas então para que Deus deu a lei? E Paulo já respondeu, né? Para calar sua boca. Para você ser culpado e para você conhecer o que é pecado. Não foi para salvar. O homem é justificado pela fé em Cristo, independentemente das obras da lei. Toda religião que condiciona a salvação a algum mérito humano, ela não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é graça. Se for Jesus mais Maria, Jesus mais sábado, Jesus mais dízimo, Jesus mais Calvino, Jesus mais Armínio, então não é o Evangelho. Jesus mais quem? Você pode acrescentar aí à vontade, né? É graça. E graça somente. Só nele. Exclui as obras. Terceiro, inclui os gentios. Está aqui a grande sacada, né, do Evangelho para Paulo. Verso 29, é porventura Deus somente dos judeus? Porque é isso que os judeus pensavam. O fato de que Deus escolheu Israel quer dizer que Deus é somente dos judeus. Resposta de Paulo, não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. É o mesmo caminho de salvação. Portanto, Deus não é Deus somente dos judeus, ele é também dos gentios, porque ele vai justificar pela fé um e outro. A última consequência é a confirmação da lei. Porque alguém vai então dizer, Paulo, você então, o evangelho da graça anula a lei. Resposta de Paulo, anulamos, pois, a lei pela fé? Não de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Como assim? Sim. Talvez quem mais inteligentemente explicou isso aqui foi Lutero. Ele disse assim, a lei nos manda a Cristo para a justificação. E Cristo nos manda de volta a lei para a santificação. A lei me manda a Cristo para a justificação. A lei cala minha boca, mostra que eu sou culpado e me traz pleno conhecimento do pecado e me faz gritar, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí então eu vou para Cristo e sou justificado gratuitamente. E aí eu digo a Jesus, Senhor, eu fui salvo pela graça. O que é que eu posso fazer para te agradar? Resposta de Jesus, não terás outros deuses diante de mim, não tomarás meu nome em vão, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás coisa nenhuma do teu próximo. E agora eu vou para a lei, não como um sistema de mérito, mas como norma de gratidão. Eu vou andar na lei para agradecer a Deus, para viver uma vida de gratidão a Deus. A lei funciona como norma de gratidão, nunca de salvação. A lei me leva a Cristo para a justificação e Cristo me manda de volta à lei como norma de gratidão. É isso que Paulo quer dizer. Nós confirmamos a lei, o Evangelho, na verdade, longe de ser um motivo de licença para pecar, como caluniosamente dizem que era no tempo de Paulo, na verdade confirma o padrão de Deus. Só que nós vamos à lei como expressão da nossa gratidão. Amém? Concluindo. Uhum. Eu acho que aprendeu de Paulo em Gálatas. Com certeza, é o aios.
É o aio lá, que sem dúvida leva, né? Muito bom. É que Lutero era um paulinista encardido, né? Ele gostava muito de Paulo. Conclusão, gente. O alvo de Paulo nesse capítulo é encerrar sua demonstração de que tanto os gentios quanto os judeus estão debaixo do pecado, perdidos e sem qualquer possibilidade de salvação por si mesmo. Isso ficou claro? Acho que sim. Segundo, é contra esse quadro tenebroso que Paulo lança em relevo a manifestação da justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para gentios e judeus. As boas novas começam com a má notícia, perdição, e só então o valor de Cristo é destacado. Por último, é esse o evangelho que ele deseja pregar a gentios e judeus na Espanha. Aplicações. Aos que pensam que existe alguma possibilidade de um relacionamento com Deus baseado em mérito. Eu sei, como eu disse ontem, que isso é muito possível. A nossa natureza humana, ela nos tende a empurrar para um sistema de mérito no relacionamento com Deus. Eu espero que Romanos 1, 2 e 3 tenha curado você dessa heresia. Tá? Não é baseado em mérito, porque é impossível. Não tem como o pecado nos reduziu a essa situação de inadimplência espiritual. Se não for a graça e a misericórdia de Deus, nós estamos todos perdidos. Aos que pensam que antes de Cristo a salvação era pela lei e depois dele pela graça. Eu já ouvi isso muito e você já deve ter ouvido também. Antes de Cristo era pela lei, depois de Cristo pela graça. Espero que também você tenha ficado curado dessa heresia, não é? Porque sempre foi pela graça e sempre foi pela fé. Apenas a salvação era ministrada sob a lei no Antigo Testamento e agora ela é ministrada sob a visibilidade maior da justiça de Deus pela graça. Antes em sombras e tipos que eram contidos na lei e agora com a vinda de Cristo com toda clareza. Terceiro, aos que estão incertos de que Deus os haverá de receber se o buscarem. Também isso é muito comum. Quando a gente pensa no nosso pecado, no nosso estado, na depravação do nosso coração, a dúvida natural surge. Como é que Deus vai me aceitar? Como é que Deus vai ser bom para comigo? A resposta é que Deus lhe aceita não com base no que você é, mas com base no que Cristo fez. E o que ele fez por você foi completo, a justificação que Deus oferece é perfeita e abrangente, cobre todos os pecados, tampa todos os 10 mandamentos, né? O sangue derramado cobre todos os 10. Então a base da aceitação de Deus não é o que você é ou deixa de ser, mas a pessoa de Jesus. Então se você vier a Deus pela fé em Jesus, tendo Jesus como mediador, ele haverá de recebê-lo. Não importa quem você seja, o que fez, quantas vezes fez e quantas vezes repetiu, uma vez que você se aproxima de coração sincero, arrependido e na mediação de Jesus. E aqui termino com esse encorajamento. Por isso que Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não há limite, não há impossibilidade, não há gente difícil demais, não há caso perdido ou impossível. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, graças pela justificação pela fé. Graças, ó Deus, pela propiciação no sangue de Jesus. Te agradecemos pela misericórdia que o Senhor teve de nós em nos aceitar livremente. Nos ajuda a viver a plenitude dessa justificação, com alegria, gozo. Perdoa quando nós duvidamos, quando vacilamos, quando ficamos com raiva do Senhor. Ó Senhor, limpa nosso coração de todas estas coisas. Se há alguém aqui que ainda não entendeu, pedimos que o Senhor abra os olhos nesta manhã. Em nome de Jesus.